Hello, everyone. Are we live? Yes, we are now. Hey, hello. How's it going, everybody? E aí, como vocês estão? Preparados para mais uma aula? Então vamos lá. Aqui para quem está chegando aqui pela primeira vez, para quem nunca esteve aqui numa aula ao vivo, se você está assistindo essa aula pelo YouTube, nós não estamos mais ao vivo. Então, se você quiser participar ao vivo na próxima quarta-feira, é só clicar aqui no link que eu deixei na descrição para você entrar na comunidade do Telegram e lá você vai receber o link da sala de aula. Inclusive, vou mandar aqui junto com vocês para o pessoal lá da comunidade do Telegram. Esperar um cadinho? Produção mandou aqui para esperar um cadinho. Então, daqui a pouquinho eu já vou mandar aqui na comunidade para o pessoal já clicar, vir direto aqui para a aula. Então, se você quer participar na próxima semana ao vivo, é só você entrar aqui na comunidade do Telegram gratuito, tá, gente? Inclusive, toda semana, depois de toda a aula, eu coloco o PDF lá da nossa aula, tá bom? PDF com atividades. Então, quem está aqui agora, né, ao vivo, estamos ao vivo, mas quem está assistindo pelo YouTube, já não estamos mais ao vivo. Então, já vou compartilhar com o pessoal aqui na comunidade do Telegram, para eles entrarem. Então, vamos lá, ó, vou mandar aqui. O que você manda aqui, Cíntia? Eu mando o link direto para a nossa sala de aula ao vivo. Então, vamos lá. Já acabei de mandar aqui o link lá para o pessoal. Então, a galera da comunidade do Telegram vai vir chegando aqui agora. E aí, pessoal? Como estão? Quem está chegando aqui? Evelyn, Luana, Isabel. O pessoal está chegando. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a diferença entre American English and British English. A British English. Muitos de vocês me perguntam, Cíntia, qual é a diferença? Porque vocês veem que tem uma diferença, mas não fica muito clara essa diferença, né? Vocês ficam, Cíntia, tem umas diferenças aqui. Tô até olhando aqui agora para o nosso material, que daqui a pouco eu já vou compartilhar com vocês. Tem uma diferença aqui de palavras. Eu não sei exatamente, sabe, como que eles veem essa diferença. Ou tem alguma diferença na hora de escrever, porque eu vejo que às vezes bota uma letra que não tem. A gente vai falar sobre isso hoje. Tá bom? O pessoal tá chegando aqui, ó. Antônio. Já tava desesperado pensando que não ia ter aula. Não, Antônio, estamos aqui. A Sônia acabou de chegar. Sandra. Carolina. Landerson, meu aluno do Caminho da Fluência. Leonardo também. Esses alunos estão muito dedicados, gente. Olha, os meus alunos homens estão de parabéns, tá? Eu até sempre comento que lá no Caminho da Fluência a gente sempre tá, o bando maior sempre de mulheres, né? Mulheres, mulheres, mulheres. E essa última turma tivemos muitos homens, eles estão muito dedicados, tá? Estão de parabéns. Congratulations, boys. Ó, temos o Renato, a Ariane aqui na aula. Good evening, teacher. Good evening, Leonardo. How are you? Temos outro Leonardo aqui também agora que chegou. Camila. E aí, pessoal? Me digam o que vocês sabem sobre esse assunto da aula de hoje. A diferença entre American English e British English. E aí? Vocês sabem muito bem essa diferença? Ou fica uma dúvida no ar? O que vocês ficam meio incertos? Assim, cara, tem uma coisa ali nessa parte aqui que eu não sei exatamente. O que vocês ficam olhando ali que vocês ficam meio confusos, sabe? É na pronúncia mais? É no vocabulário? O que é que confunde mais vocês? Vamos ver o que vocês vão respondendo aqui. Daqui a pouquinho eu já coloco o material aqui na tela para vocês verem, tá? Mas enquanto isso, eu quero saber de vocês. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu olhar aqui. O Renato falou sotaque. O sotaque. Acho que o sotaque é diferente. Muita gente falando do sotaque. A gente vai falar um pouquinho sobre o sotaque também. Apesar de eu não conhecer tanto do British English, eu não sou tão, assim, assídua no British English. Eu sou mais do American English. Até porque
de maneira geral, o entretenimento que a gente consome, tudo é muito mais no inglês americano, né? Então a gente acaba tendo mais propriedade de falar disso. Mas eu vou falar de algumas diferenças, sim. Ó, vi uma situação que no inglês britânico eles usavam at weekend ao invés de on weekend. Tem essa parte também que é interessante, verdade. Algumas prepositions, né? O sotaque, algumas palavras mudam, meu problema é entender os sotaques, a pronúncia. Parece que eles falam mais aberto. Tem uma coisa British Council. Cheguei. Então vamos lá, gente. Já tem bastante gente aqui. Já estamos quase batendo 100 pessoas ao vivo. Inclusive, gente, um pedido para vocês. Tenho só um pedido para vocês. Será que vocês podem fazer isso por mim? Compartilhar essa aula. É o único pedido que eu faço para vocês, gente. Essa aula é gratuita. Eu tô aqui toda semana, toda quarta-feira. Faça chuva, faça sol, faça trovoada, quarentena. A gente está aqui toda quarta-feira, né, trazendo um conteúdo mais profundo para vocês. E não é para todo mundo esse conteúdo não, tá, gente? É para quem quer de verdade. Vocês que estão aqui hoje, vocês têm um compromisso maior com o inglês. E eu quero entregar mais conteúdo para vocês. Eu quero entregar o inglês mais profundo para vocês que estão comprometidos. Vocês que estão lá na comunidade do Telegram. Vocês que hoje, quarta-feira, 8 horas da noite, talvez poderiam estar assistindo qualquer live por aí. Porque todo dia tem uma live acontecendo, né? De um sertanejo, de uma música. Mas vocês estão aqui hoje, sabe? E eu quero entregar isso para vocês que estão aqui. Então, a única coisa que eu peço para vocês é compartilhar. Compartilha esta aula, tá? Para que possa chegar em cada vez mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo mais profundo do inglês e entendam que o inglês não é um bicho de 7 cabeças, né? Porque às vezes, quando eu explico alguma coisa muito rápido no Instagram, parece que é muito difícil, né? Tem gente que pensa, não, como a dica de 1 minuto vai ser simples. Só que nem tudo dá para explicar em 1 minuto. Nem tudo dá para explicar em 5 minutos. Eu preciso de mais tempo, sabe? Tem aulas lá no Caminho da Fluência que às vezes tem 40 minutos. 1 hora. Então, assim, a média de 30 minutos, né, e tal. Mas tem aulas que tem muito mais tempo. Porque eu preciso de mais tempo para poder fazer o conteúdo ficar, né, mais redondo na cabeça de vocês. Por quê? Porque às vezes vocês assistem um vídeo de 1 minuto, às vezes vocês saem mais confusos, né? Então, esse espaço é para a gente fazer isso, ok? Ó, eles não puxam tanto R como os americanos, a Tailândia disse, e isso é muito verdade. O inglês britânico parece mais arranhado, né? British. É isso. A Daiane falou que antes de entrar na aula em si, ela já compartilhou. Isso aí, Daiane Souza, muito obrigada. Então, vamos lá, gente. Vou compartilhar com vocês aqui a minha... Deixa eu ver se tá tudo certinho. Calma aí, gente. A minha tela... Tá. É que vocês estão vendo a minha tela aqui, tá? Vamos lá. Deu certo. Ok, deixei o Dictionary aberto aqui, porque a gente vai usar muito ele hoje, tá bom? Deixa eu me passar para cá. Acho que tá bom assim, né? Então vamos lá, é que não estava já setado o aplicativo que eu precisei desinstalar. Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre American versus British English. Deixa eu passar isso aqui para cá. Ok. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Tudo certinho, né? Beleza. E aí, deixa eu apresentar aqui, beleza. Alright. Primeiro vamos falar de vocabulário, tá, gente? Vai ficar legal a minha imagem aqui, né? Deixa eu passar para cá para baixo. Acho que vai ficar melhor. Ok. Primeiro vamos falar de vocabulary. Aí temos as bandeirinhas aqui, né? American, British, porque temos muita diferença significado de vocabulário. Ó, já temos 130 pessoas aqui ao vivo com a gente. Compartilha para que mais pessoas venham, tá bom? E depois eu vou precisar também da interação de vocês, porque vocês vão me falando aí mais coisas que vocês percebem de diferença do americano para o britânico, tá? Mas vamos começar aqui com o vocabulário. Eu quero muito a ajuda de vocês hoje, muito, assim, hoje vocês estão dando a aula mais do que eu. Então já vamos, papum, aqui, ó.
como que a gente chama isso no inglês americano e no inglês britânico? E aí? Como que fica? Gente, e não é cozinha, tá? Porque pode falar cozinha, não. É o apartamento em si. Como que a gente chama isso no inglês americano e no inglês britânico? Quero ver se vocês sabem. Vamos lá. Eu sei que tem um delayzinho para vocês, mas eu quero muito que vocês participem dessa aula comigo, tá? Então, quando aparecer na tela, você já coloca aí como que é no inglês americano e no inglês britânico. Então, apartamento, como que a gente chama aí em cada inglês? Marlise falou que é péssima no vocabulário. Marlise, então hoje é o seu dia. Pega o papel e caneta e anota, gente. Pode até colocar uma faixa assim no meio, colocar American, ou desenha a bandeira, British, desenha a bandeira aí. E vamos colocando aí as diferenças, tá bom? Ó, o Gilmar falou aqui apartment. E como é que é no inglês britânico? E aí? Se eu apertar aqui já vai os dois. Como é que é no inglês britânico? Ó, apartment, sim, no inglês americano. E no inglês britânico? Vocês sabem? Todo mundo tá falando apartment. Sim, chegou aqui a resposta, ó. Flat. Então, no inglês britânico, falamos flat, ok? Mas vamos ver mesmo como que eles falam no inglês britânico? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se eles falam flat. Ó, ou flat mesmo, ó. Flat. Flat. E no inglês americano? Flat. Flat. Então, você percebe também que tem uma abertura mais do flat. Flat. É mais uma coisa. Flat. E no inglês britânico? Flat. 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 Eu não sei imitar muito. Mas para vocês notarem umas diferençazinhas também, tá bom? E, gente, é uma diferença de sotaque, não é diferença de pronúncia. Porque vocês conseguem ver aqui que a pronúncia, o símbolo fonético é exatamente o mesmo? É exatamente o mesmo. Então, não muda a pronúncia. O que muda é o sotaque. Entenda isso. Não é a pronúncia. Se a gente tiver aqui símbolos fonéticos diferentes, sim, a pronúncia muda, tá? Mas se for o mesmo, não muda a pronúncia. Só muda o sotaque. Beleza? Então, exatamente. Apartment e flat, tá? Agora vamos pro próximo. Como que a gente fala banheiro? O banheiro de casa mesmo, tá, gente? O banheiro no inglês americano e o banheiro no inglês britânico. E aí? Como que eles falam? Inglês americano, inglês britânico. E aí? Deixa eu ver o que vocês vão me responder aqui. E, inclusive, temos várias outras palavras para banheiro, né? Mas quando é banheiro público, a gente tem umas outras. Então, vamos lá. Bathroom, bathtub, bathroom. Então, sim, no inglês americano, usamos bathroom. E no inglês britânico, exatamente, alguém falou aqui, ó. Bathroom and toilet. Toilet. Então, no inglês americano, you go to the bathroom, ok? You go to the bathroom. E no inglês britânico, já tô ficando doida. No inglês britânico, you go to the toilet. Toilet, ok? Então, bathroom, toilet. Alright? E uma curiosidade é que o toilet, no inglês americano, é o vaso sanitário, tá? O vaso sanitário é toilet, tá? E banheiro é bathroom. No inglês britânico, toilet é o banheiro. Você pode perguntar, Cíntia, aí o vaso sanitário no inglês britânico? Não sei. Não sei. I don't know. Ok? You can Google later. Pode dar uma buscada aí depois. Então, bathroom e toilet. Ok? E aí, gente, temos também banheiros públicos. Então, banheiros públicos temos restroom, washroom, né? Mas isso vai depender também de país. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o banheiro público é o restroom, se eu não estou enganada. No Canadá, por exemplo, é washroom, né? Washroom. E na Inglaterra, se eu não me engano, é washroom também. Tá? Tô morrendo nessa aula porque eu utilizo mais o inglês americano. Eu só utilizo o inglês americano, não utilizo o inglês britânico. Eu conheço muito do vocabulário, mas eu não utilizo.
Próximo, como que a gente fala doce? E aí? Doce no inglês americano e doce no inglês britânico. Acho super chique o inglês britânico, a Isabel disse. Sim, é um pouquinho mais chique, né? O que eles chamam de posh. A little bit posh. É tipo fancy. Há uma diferença também, né? Chique no inglês americano é fancy, no inglês britânico é posh. Acho que é posh, se eu não me engano. Então vamos lá. Candy and sweetie é tipo querida, sweetie, hello sweetie, tá? Então é candy and sweets, ok? Doces, né? Falando de doces de maneira geral. Candy, sweets. Candy, sweets, tá? Candy, sweet. Or sweets, se for no singular. Candy, sweet. Ok? Candy, sweet. Vocês não vão falar candy. E, gente, entenda que essa diferença não quer dizer que se um britânico for nos Estados Unidos, ele não vai entender o que o americano fala e vice-versa. Não é isso. São diferenças de palavras apenas, tá? E são palavras muito famosas. Óbvio que tem umas que não são tão famosas e pode ficar aquele... Quê? Oi? What? Mas entenda que é uma diferença parecida. Tipo assim, de uma pessoa sei lá, do Rio Grande do Sul que vai lá em Pernambuco. Cara, tem muitas palavras que não são as mesmas, são palavras um pouco diferentes. Óbvio que no inglês britânico e inglês americano, a gente tem essas diferenças um pouco mais na base, né? Já vou botar a próxima imagem aqui para vocês irem me falando, a diferença de celular. Tá um pouco mais na base, então, celular. Tá, ninguém vai ficar chamando celular de um jeito no Rio Grande do Sul e celular de outro jeito em Pernambuco. Vai mudar um pouco o sotaque. Celular, celular, né? Sotaque, isso é sotaque. Agora, mudar a palavra, o que muda mais é tipo gírias, né? Expressões. Você não vai chamar cadeira de um lugar, cadeira de um jeito no Rio e cadeira do outro jeito no Amazonas. Acho que é pouco provável, né? Pelo menos eu não consigo pensar em nada agora. Os ingleses, né? O inglês americano, britânico, australiano, já tem uma diferença um pouco maior na base, tá? Mas eu sinto que é um pouco assim de você, sabe, ir de um lugar para o outro dentro do Brasil. Sente a mesma diferença do português do Brasil, português de Portugal. Eu acho que a diferença português Brasil, português Portugal é muito maior do que inglês americano e britânico, tá? Muito maior. Então vamos lá. No inglês americano chamamos cell phone. Cell phone. E no inglês britânico, como que a gente chama? E aí? É como se eu estivesse com você aqui falando, eu ia te fazer essa pergunta. Mas, né, vocês não têm como pronunciar para mim. Então, no inglês britânico, você fala mobile phone. Mobile. Tem até um episódio de Friends que eles ficam zoando, né? Mobile. E no inglês... E já se você for falar mobile phone, no inglês britânico, você fala mobile. Mobile phone. Mas ninguém fala mobile phone. É uma coisa meio old-fashioned, né? Meio ultrapassada. Então, eles falam só cell phone. Beleza? Aí tem uma diferença de pronúncia. Então, inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Se eu colocar a palavra aqui no Cambridge Dictionary. Deixa eu dar um zoom aqui. Para melhor vocês verem. Olha aqui. Aqui é mobile. E aqui é mobile. Ó. Mobile. 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 Mas aí, né, tem o charme do britânico que eu não tenho. Mobile. 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 Tá? Então, cell phone, mobile. Tá? A outra falou, lembrei de Friends agora. É isso aí. Próximo. O famoso biscoito, que eu falo que é biscoito, inclusive biscoito, e muitas pessoas falam que é bolacha. É a mesma briga, tá? Existe essa briga no inglês, sabia? Biscoito, bolacha. E aí, como que cada um fala biscoito ou para você se for bolacha, né? Vai saber. Acredito que a maioria das pessoas falam bolacha, mas para mim é biscoito. E inclusive eu tenho uma prova porque tá escrito na embalagem. Então não vem brigar comigo. O tradutor da Cambridge é melhor que o da Google?
Cambridge não é tradutor, é dicionário, tá? Ele não é tradutor. Então, aqui o Landerson acabou dizendo aqui, ó, cookies and biscuit. Biscuit. Aí eles têm, óbvio, né, uma biscuit. Biscuit. Cookies. Cookies and biscuit. Inclusive, vamos ver aqui, ó, como pronuncia. Inclusive, gente, é um game para vocês isso também, ó. Bota tudo lá, sabe? No dicionário. Inclusive, quando você bate a cara aqui, você já vê a imagem enorme do biscoito, né? E aqui vem entre parênteses, ó. Quando bota assim, US, e a palavra quer dizer que essa palavra nos Estados Unidos se chama de outro jeito, tá? Então, ó, nos Estados Unidos, isso é chamado de cookie, tá? Mas no inglês britânico, a gente chama de biscuit, biscuit. Biscuit. Esse aqui tá meio acelerado, né? biscuit, Biscuit. biscuit, Biscuit. Tá vendo? Biscuit. Esse é biscuit, biscuit. Biscuit. Cookie and biscuit. O Landerson falou que tem usado muito esse dicionário e tá amando. Gente, eu basicamente obrigo meus alunos a usar esse dicionário. Toda aula eu falo a mesma coisa. Eu não aguento mais. Ou eles usam, ou eles usam. Vamos lá. Próximo, elevador. Como falamos, elevador. Tem uma pessoa que comentou aqui, ó. Moro na Inglaterra, mas quando vejo um americano aqui, quando eles falam, você vê a diferença muito grande. Sim. Quando você bota uma palavra atrás da outra e junta a diferença de vocabulário com a diferença de sotaque, é muito grande. Exatamente. Ainda mais no dia a dia, a pessoa falando rápido. Muda muito, tá? Mas, por exemplo, quando eu escuto inglês britânico, eles não vão ficar toda hora trocando as palavras. São só algumas palavras que têm diferença, né? Em comparação com a quantidade de palavras que existem no inglês, são pouquíssimas. Eles não, por exemplo, o americano vai falar quero de um jeito diferente que o britânico, não vai falar vou de um jeito. Não, é tudo igual, tá? Só muda algumas coisas. E, por exemplo, se eu escuto um americano falando e um britânico falando, eu vou entender igualmente. Às vezes a questão do sotaque pode dificultar um pouquinho mais para mim, para o britânico, mas eu vou entender. Agora, se você bota um português falando aqui para mim, cara, pode ser que eu entenda metade do que ele fala. Entende? Até porque muitas palavras são trocadas, o sotaque é bem diferente, então eu não acho que seja a mesma diferença. Tá? Então vamos lá. Exatamente. Elevator and lift, tá? Então, em inglês americano, elevator, em inglês britânico, lift. Lift. Tá bom? E aí, como que a gente fala outono? No outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. E aí? Como que é outono? Outono. Outono. No inglês britânico e no inglês americano. E aí? Inclusive, toda vez que eu escuto alguém falando em inglês e a pessoa acaba usando o outono no inglês americano, dá um bug na minha cabeça. Eu fico, o que essa pessoa tá falando? Aí que eu, outono no inglês americano, tá. Essa palavra sempre dá um bug pra mim. Então, vamos lá. Exatamente. A Agatha falou aqui, ó. Então, no inglês americano é fall e no inglês britânico é autumn. Autumn. Inclusive, vamos dar uma olhada aqui, ó, pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Até o símbolo fonético muda um cadinho, então aqui a pronúncia muda um pouco também, ó. No inglês americano, se eles forem falar essa palavra, vão falar assim, ó. autumn, Autumn. Autumn. Na verdade, vão falar autumn, né? Porque vem um flap T. Autumn. Por isso que até essa palavra aqui, ó. autumn, Autumn. Se a pessoa falar assim, eu não vou nem entender. No inglês americano, porque primeiro que essa palavra não é comum no inglês americano, né? Então eu não tô acostumada a ouvir essa palavra na pronúncia americana. autumn, autumn, Autumn. autumn, Autumn. Então percebe a minha boca, ó. O. Autumn. autumn, autumn, Autumn. Autumn. Tá? autumn, Autumn. Então é bem diferente, né? Fall e autumn. Ok? Eu prefiro usar fall. Pra mim, autumn não dá. Autumn, gente, pra mim isso nem é uma palavra. Desculpa. Eu fico, autumn? Que né? Autumn. Vamos falar fall. É a briga do biscoito e bolacha, gente. Não dá, entendeu? Pra mim é fall. Ponto final. Brincadeira. Então vamos lá.
Torneira. Como falamos torneira no inglês americano e no inglês britânico? Esse é um desafio, na verdade, porque muita gente nem sabe como fala torneira, né? Então vamos aprender aqui agora também. E aí, torneira. Como que vocês falam torneira? Bebi uma aguinha aqui. Como que fica a torneira? Torneira, torneira. Teve alguém que perguntou aqui, a Geice, acho que é Geice, né? Seu nome que se fala. Quando abrem vagas para o seu curso, Cíntia. Ainda não temos uma data. Eu não falo data, gente, porque pode ser que as coisas mudem, né? Internamente, digamos assim. Então, a gente não tem uma data específica, mas eu garanto que é muito em breve, tá? Muito, muito, muito em breve. Em algumas semaninhas, tá? Então, vamos lá. American is faucet and British tap. That's it. Mas uma coisa curiosa. No inglês americano, água de torneira é tap water. Não é faucet water. A gente fala tap water. Porém, quando você vai falar da torneira, faucet. Não se usa tap. Curioso isso, né? Inclusive, eu pensei nisso agora. Então, vamos lá. Faucet, tap. Faucet, tap. Tá? Faucet, tap. Inclusive, como que eles falam tap? Será que eles falam top? Não lembro, não é tap mesmo. Tap. Tap. Só que é um pouquinho mais tap. Ok? Tap. Faucet, tap. Gente, mais informações sobre o curso, como preço, como que é o curso, Cíntia? Quanto tempo dura? O que que tem no curso? Isso tem um momento específico pra gente falar disso, tá, gente? Porque senão eu não vou conseguir passar o conteúdo que eu tenho pra vocês hoje. Mas, entra lá na comunidade do Telegram, me sigam no Instagram, que eu sempre coloco lá um link onde vocês podem colocar o e-mail de vocês para que eu avise vocês quando abrir as matrículas. Quando abrir as matrículas, você vai receber todas as informações, tá? Porque não tem como eu falar tudo aqui agora. Como são muitas informações, a gente organiza isso tudo em um momento específico para que todo mundo possa ver, tá bom? Então, faucet and tap. E agora, batata frita. Dá até vontade de comer batata frita. No inglês americano e no inglês britânico, qual a diferença? E agora? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Como que a gente fala cada um deles? E aí? Deixa eu ver se eu consigo já... Vou botar até o grupo do Telegram aqui para vocês. Para quem não está no Telegram, já entrar. Mas vamos falando como que é a batata frita. E aí? Como que é a batata frita? Vou botar o link aqui para vocês, tá, gente? Esse aí é o link... Eita, caramba, calma aí. Tô tentando... Não tem como. Tá, acabei de botar aí, gente, o comentário que eu fiz, que é um link, para vocês entrarem na comunidade do Telegram. Lá eu consigo conversar essas coisas mais com vocês, tá bom? Então vamos lá. No inglês americano, French fries ou apenas fries. Não precisa falar French fries. Na verdade, no dia a dia, ninguém fala French fries. Fries, tá? Burger and fries. Burger and fries. Pizza and fries, tá? Fries. E no inglês americano é chips. Chips. E vamos falar assim, chips. Em inglês americano, chips. É tipo isso, sabe? Né, falando a grosso modo. Chips, French fries. Chips, French fries. E aí tem uma coisa interessante. Por quê? Chips, pro americano, é isso daqui, ó. Sabe essas batatinhas, sabe? Lay's e tal. Lay's é muito famoso aqui, né? Ruffles também tem aqui. Essas batatinhas são as chips ou potato chips. Ou só chips. Só chips é o que mais usam. Chips. E no inglês britânico é crisps. Crisps. Olha que confusão doida. Então, chips no inglês americano é essa batatinha. No inglês britânico é batata frita. Tá? Ok?
Então, chips. E crisps, tá? Chips, crisps. Sabiam dessa? Inclusive, gente, Inclusive, uma coisa que eu ia falar aqui. Potato. Tem muita diferença. Potato, no inglês americano, e potato, acho que é potato. Deixa eu lembrar aqui, que eu nunca falo no inglês britânico. Potato. Potato. Não é potato. Eles falam potato. Não lembro agora. Aqui tá potato, mas eles não falam potato. É potato, se eu não me engano, não é? Potato, não lembro. Mas tem uma diferença aí também. Próximo. Como que a gente fala gasolina, combustível, né? Combustível, gasolina de maneira geral. E aí, sabem dessa? Sabem dessa? Oi, Cíntia. Um americano pode entender se usarmos palavras em inglês britânico e vice-versa? As palavras mais usadas, sim. Tipo, todas essas que eu tô falando aqui no vídeo, eles vão se entender, sem problema nenhum, tá? Porque é muito famoso, é muito comum. Fora que os Estados Unidos também já consumiu muito conteúdo, muita coisa da Inglaterra, né? Então, sim, eles sabem todas, tá? Isso aí não é um problema, não. A única coisa que eles não vão saber são coisas muito internas, algumas piadas, algumas gírias muito específicas, e eles podem ficar um pouco perdidos, tá? E o Landerson perguntou se quando o americano ou o britânico visita o país um do outro, eles precisam se adaptar à maneira de falar. Não, cada um fala da sua maneira, tá, gente? É a identidade deles, então eles não vão ficar mudando, beleza? É a mesma coisa, se eu for visitar alguém Ai, Jesus, esqueci o nome, Rio Grande do Sul, eu não vou falar bate, porque eu não falo, entendeu? Então eu vou falar biscoito, vão me zoar, a gente zoa eles, é uma zoação sem fim, entendeu? É a mesma coisa. Então, ó, já vi gente falando aqui, ó. Exatamente. Então, no inglês americano, nós falamos gas, e no inglês britânico, petrol, tá? Gas, petrol. Ok? Gas, petrol. E qual é essa palavra? Ah, tá. Fiquei perdida. E aqui, como que a gente fala filme? Já tem até uma dica aqui, né? Filme no inglês americano e filme no inglês britânico. Eu tô meio branca, não tô? Menina, deixa eu ver aqui. E aí, como fica? Eu vou respondendo perguntas aqui no meio, tá, gente? Perguntas que eu acho que são, né, tipo, legais de responder aqui. A Raquel perguntou, eu estudo apenas o inglês americano. Você acha importante estudar os dois ou não é necessário? Então, Raquel, eu acho que assim, fechar os olhos completamente para um ou completamente para o outro, eu não acho legal. Por quê? Porque a gente vive num mundo, né? A gente também escolhe o que a gente fala, mas a gente não escolhe o que a gente escuta. Eu sempre falo isso, tá? Inclusive, eu tive uma experiência bem assim, para mim, que mudou muito também, até o que eu ensino, né? A minha maneira de pensar, quando eu fui para a Inglaterra em 2017. Eu era aquela pessoa só inglês americano, não quero nem saber inglês britânico, americano. E quando eu fui pra Inglaterra, foi um choque. Eu fiquei, gente, será que eu falo inglês mesmo? Porque o que eles estão falando aqui pra mim não é inglês. Mas por quê? Porque eu tava muito habituada com o inglês americano. Então, eu acredito que é importante você entender dos dois. Você não tem que falar os dois. Eu, gente, não falo nada em inglês britânico. Não uso o sotaque do inglês britânico, não uso a maneira de escrever, a gente já vai ver isso. Não uso a maneira de escrever do inglês britânico, não uso as palavras do inglês britânico. Você nunca vai me ver falando flat. Você nunca vai me ver falando left. Não, tá? Eu sempre vou usar o inglês americano. Mas eu não escolho o que eu escuto. Então eu preciso estar preparada para quando as outras pessoas forem falar comigo. Cíntia, mas é só você não conversar com um britânico. Mas não são só britânicos que utilizam o inglês britânico, mas muitos países, tá? Inclusive, mais países utilizam o inglês britânico do que o inglês americano. Então, você
decide o que você fala, mas você não decide o que você escuta, tá? Entenda isso. Então, muito bem, muita gente aqui acertou. Movie and film. Na verdade, para falar que eu não uso nada, às vezes eu falo film. Aleatoriamente, sim. Movie and film, tá? Movie, film. E aqui, como que a gente fala calça? E aí? Calça. Não tô falando de jeans, não, tá? Calça. Até porque jeans é um material que se popularizou como a calça jeans. Mas calça. Como é que eu falo calça? Então esquece jeans, tá? Não tem jeans, não. Ó, já temos 150 pessoas aqui ao vivo, gente. Compartilhe para mais pessoas virem. Compartilhe, compartilhe. E aí, como que eu falo calça? Como que eu falo calça? A Clarinha falou, mano, você é a única... Mano, você é a única youtuber que foi super sincera com as pessoas sobre como aprender inglês. Acho que eu vou comprar seu curso, porém, tô com medo de não conseguir aprender ou de não me organizar para estudar. Clarinha, realmente, eu não consigo fazer você aprender se você não estiver disposta a aprender. E mais uma vez, estou sendo sincera com você. Eu não consigo colocar o inglês na cabeça das pessoas. Não dá. Tá? A gente só consegue ajudar quem quer ser ajudado. Eu sei que você quer, mas você está com medo, né? Por quê? Porque você sabe que não vai ser fácil, não vai ser moleza, tá? E sim, eu afirmo isso para você. Não é fácil, não é moleza, tá? É muita dedicação. Mas você já deu o primeiro passo. Você tá aqui numa quarta-feira à noite ouvindo de inglês. Eu aposto que muitos dos seus amigos não gostariam de estar fazendo isso numa quarta-feira à noite. Então, sabe, dê uma chance a você, entende? Dê uma chance a você mesmo, você pode, tá? Então, você só tem que tentar. Se você não tentar, você nunca vai saber, ok? E, gente, assim, o pior arrependimento, na minha opinião, é a gente não ter tentado alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Muita gente falando aqui, ó, American, pants e britânico, trouser, né? Eu nunca sei se é trouser. Deixa eu ver aqui. Porque eu não uso do inglês britânico. Eita. Trouser. Com som de Z. Trouser. 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 Tá vendo? No inglês americano, trouser, que é a maneira que eu tô falando. Só que eles falam Trouser. Trouser. E aqui, mais uma vez, você vai ver aqui, ó, entre parênteses, US. Porque a maneira que eles falam nos Estados Unidos, usually, então, normalmente, geralmente vai ser pants. Então, aqui, ó. Pants. Pants. Ok? Deixa eu ver se a gente tem muito mais aqui. Tá, temos só mais acho que uns 2. Vamos lá. Eu ainda quero falar de algumas outras coisas, estamos pouco sem tempo. Então, aí. Estacionamento. Como que a gente fala estacionamento? Estacionamento, estacionamento. Estacionamento. Alexander. Eu estudo inglês com base no americano. Como eu poderia me inteirar no inglês britânico? Assista seriadozinho no inglês britânico, Alexander. Assista youtubers que falam inglês britânico. Eu assisto uma youtuber que me ajudou muito no inglês britânico, que é a Zoella. Pode ser que você não goste, né? Que é uma coisa mais girly, né? Mais menininha e tal. Mas pode ser que você goste também. Não sei, às vezes ela não fica falando de maquiagem, essas coisas, ela fala da vida dela, mas né, não sei, você tem que saber para ver se, tem que testar para ver se você gosta. A Zoella, eu gosto muito de assistir os vídeos dela. Eu não assisto sempre, para falar a verdade, mas eu sempre que eu quero, tipo, voltar um pouco mais para o inglês britânico, eu assisto ela. Lá no site do British Council tem muito conteúdo, muita coisa, muito vídeo, muito áudio e tudo ali é inglês britânico. Então ajuda também, tá? Vamos lá. Então, em inglês americano, parking lot. E no inglês britânico vou falar nas duas pronúncias, inglês americano e britânico. Car park. E no inglês britânico, car park. Então, já falando também uma outra coisa, que teve alguém que comentou isso. O inglês britânico, você não faz aquele R de caipira. Não é car, é car. Não é park, é park. Tá? É uma coisa meio seca. Park, car. E no inglês americano, car, park. Inclusive, quanto mais você girar a língua,
mais parecido da pronúncia deles vai ficar, do sotaque deles, né, na verdade. Então é car park, americano. Car park. Inclusive, os americanos nem falam car park, tá? Eles vão falar parking lot. Então, car park. Car park. Olha só que bizarro, né? Car park. Ok? Car park. Car park. Próximo. E aí? Como é que vocês falariam isso? Eu vou adiantar aqui, porque senão eu quero falar de outras coisas também. Então, no inglês americano, falamos subway, tá? Subway. E no inglês britânico, underground. Underground. Mas eu vou ensinar uma coisa para vocês ainda além disso. No inglês britânico, no dia a dia, eles não vão falar. Cadê aqui o... Vou anotar aqui. Eles não vão falar underground, eles vão falar tube. Tube. I need to get a tube. Tube. I just got off the tube. To the tube. Eu aprendi isso, gente, quando eu fui pra Inglaterra fazer intercâmbio lá em Londres. Eu ficava vendo um tube pra cá, um tube pra lá. Que negócio de tube é esse, gente? Aí eu entendi que o tube era o metrô. Que no inglês americano falamos subway. E no inglês britânico fala underground. E e uma coisa sobre o subway foi engraçada. Na verdade, eu fui pedir informação para alguém na rua e eu acabei usando o subway, porque eu tô acostumada a falar subway. E a pessoa deu um tilt na cabeça dela. Ela falou, subway. Yeah, subway. Depois ele entendeu, obviamente, a pessoa, mas deu um bug. Tipo, na hora, assim, subway, eles pensam que é o restaurante Subway só, entendeu? No inglês britânico, não. Subway pode ser o metrô, pode ser o restaurante Subway, né? Temos também caminhão. Esse eu quero ver. Será que alguém sabe como falar caminhão no inglês britânico e americano? E aí? Será que alguém sabe? Será que alguém sabe? E aí? Duda, vixe, deu ruim esse. Ó, American falaram truck e British. Como que fala? Quero ver quem vai ser a primeira a falar, hein? Foi a Agatha. Mas a Agatha tá acertando todos. Então, exatamente, como a Agatha disse, vai ser lorry. Em inglês americano vai ser truck e no inglês britânico vai ser lorry. Chega a ser curioso, né? Porque um bicho desse tamanho chamado lorry. Tipo, parece que não... It doesn't match, you know? Lorry. Parece uma coisa meio fofinha, né? Lorry. Exatamente. Lorry. Lorry. Ok? E, gente, temos algumas diferenças também de spelling. Toda vez que eu falo spelling, é a maneira que você escreve, como você bota uma letra atrás da outra. Spelling, né? Então, por exemplo, em muitas palavras, no inglês americano, deixa eu até pegar aqui, vamos ter o Z em algumas palavras, e no inglês britânico vamos ter o S. Cíntia, toda vez que a gente tem o Z, a gente troca pelo S no britânico? Não é toda vez. Não surta, hein? Surta. Algumas palavras. Cíntia, qual é uma regra para essas palavras? Não tem, ou então não sei. Mas eu sei que se você analisar sempre o inglês, você vai ver um padrão ali em quais palavras você vê sempre o Z e quais palavras você vê sempre o S, tá bom? Então, analyze, vai ser a mesma pronúncia. O sotaque pode ser diferente, mas é a mesma pronúncia. Só muda de Z para S. Apologize. Criticize. Eu acho que criticize também no inglês britânico. Deixa eu ver. Talvez eles falam criticize. Criticize. Criticize, viu? Criticize. Então, tá vendo? UK usually criticize, viu? Por isso que eu gosto muito do dicionário e não tanto assim do tradutor, porque o dicionário te dá informações extra information. Então, você já vê aqui, então no UK, que é, né, o inglês britânico, eles vão falar
com S, não com Z. Beleza. Ok, got it. Entendeu? Ó, o Leonardo deu um bom exemplo. Practice. Então, practice no inglês americano é com C e no inglês britânico é com S. Aí já é uma diferença de C para S, né? Ó. É que também eu não vou conseguir falar tudo nessa aula, mas não tô conseguindo abrir uma caixinha nova. Inserir caixa de texto. Tá. Então ele deu aqui, ó. Practice e practice. Então esse aqui é o inglês americano e esse aqui é o inglês britânico, tá? Eles têm uma coisa com S, né? Uma coisa com S. Então, realize, tá dando até como errado, ó. Release. Realize. Vamos até, ó, tá aqui. Realize. Ele tá dando errado porque ele já tá com a cabeça do inglês americano, entendeu? Mas é, ó, realize. Eles vão falar assim, ó. Realize. Tá? Algumas outras diferenças. Nessas palavras aqui, por exemplo, depois do O britânico ele costuma colocar um U, né? Não acho necessidade. Mas vamos lá. A palavra behavior. Ele vai falar behavior. Só que vamos falar sotaque um pouco diferente, mas esse U, gente, ele não muda em nada na pronúncia, tá? Behavior, tá? Óbvio que vai ter diferença de sotaque. Behavior. Sei lá como é que eles vão falar isso. Deixa eu ver. Eles vão falar com U, né? Assim, ó. Behavior. Esse britânico aqui também foi junto. Ó, tá vendo? No US não vai ter esse U que eles colocam aqui, tá? Então tem behavior, tem color, tem favorite, tem neighbor, tá? Em algumas palavras, por exemplo, o inglês americano coloca ER no final e eles botam RE. E aqui pega muita gente, por quê? Vocês acham que se pronuncia assim, ó. Center or center e century. Não, é a mesma coisa. Center. Só que é a mesma coisa, porém vai mudar o sotaque. Então vai ficar center. Tá? Então, litter vai ficar litter. Ó, litter, não é tra. Não tem nenhum que ter tre. No português seria tre, né? Litre. Não tem nada disso, tá, gente? Então, theater vai ficar theater. Ó, tô ficando doido em inglês britânico, hein? Então vamos botar no inglês britânico, ó. Theater. É porque esse schwa também é bem suave no inglês americano. Theater. No inglês britânico é um pouco mais forte, ó. Theater. Então é só uma diferença de inglês britânico para inglês americano. Temos umas diferenças também meio aleatórias, assim, tipo catalog. Aí no inglês americano é assim, no britânico é assim. Temos a diferença da cor grey. Gente, eu já bati muito cabeça por causa dessa cor grey. Porque eu via com A no lugar, via com E no outro lugar. Eu ficava, gente, será que eu tô ficando maluca? Eu tenho certeza que eu vi com A ali. Eu tô vendo com E aqui. Só que muitas coisas eu não tenho o costume de ficar procurando. Eu gosto muito de aprender no uso. Porque quando eu pesquiso, eu fico sempre lembrando da pesquisa que eu fiz. Quando eu vivo a língua só e aprendo vivendo, às vezes coça para pesquisar. Eu não pesquiso, não sou de raiva. Parece que fica muito mais natural para mim, sabe? Então, gray. É a mesma coisa, tá? Gray. Vamos aqui fazer algumas atividades, temos alguns minutos. Como é que vocês passariam essas frases para o inglês britânico? Falando de vocabulário, de spelling, também de mudar uma letrinha para outra. E aí? Como é que ficaria a número 1? Vocês não precisam escrever tudo, me falem só as palavras que vocês mudariam na nova frase, né? Na frase com inglês britânico. Vamos lá. Como é que vocês mudariam isso?
Vamos lá, vamos lá. Enquanto vocês vão pensando, gente, vou colocar bem aqui, ó, pra gente colocar assim. E já tirei uma foto. Tirei uma foto pra postar lá no Instagram, tá? Então vai lá, tira o print. Yay! Tira uma foto dos seus cadernos, entendeu? Pra eu postar lá. Quem sabe talvez eu faça até um quiz lá pra vocês. O que vocês acham? Fazer um quiz. Um quiz com diferença de americano e britânico, que vocês iam arrasar, porque vocês estão aqui na aula de hoje, né? Pego até umas coisas que a gente viu na aula hoje, só pra vocês arrasarem, acertarem tudo. E aí, já tiraram a foto? Tirem a foto, me marquem lá, postem no Instagram e me marca, tá bom? Inclusive aqui vocês não estavam vendo, né? A palavra. Agora acho que já foi. Beleza. Então vamos lá. A primeira frase vocês falaram que mudaram. Flat e analyze. Very good. Todo mundo acertou. Já podem ir pro número 2, tá, gente? Então, American. Vamos brincar, vamos ver se a gente consegue. Vamos lá. American. This is an amazing, eu ia falar flat. This is an amazing apartment. I love to live here, but we have to analyze all the details before making a decision. American. British. Vou tentar, gente. Eu sou péssimo em inglês britânico. This is an amazing flat. I'd love to live here. But we have to analyze all the details before making a decision. Ficou péssimo, né? Number 2. Shopping malls usually have big parking lots. Então vamos lá. Vamos lá. O que vocês vão mudar aqui? O parking lot para car park. Exatamente. Só que eu tenho uma outra alteração para fazer. Shopping malls é muito americano. Eu falaria shopping center, tá? Shopping centers, tá? Então eu mudaria aqui também para shopping centers, tá? Então, shopping malls usually have big parking lots. British. Vamos lá de novo, calma aí. Agora o British. Shopping center usually have big car parks. Péssimo, né, gente? Number 3. I'm sorry, but the elevator isn't working. Como é que a gente muda? A gente muda para left. Very good. I'm sorry, but the lift isn't working. Acho que eu tô exagerando já. Vamos para mais uma leva aí e depois vocês fazem o restante em casa, que vocês já estão em casa mesmo, né? Então vamos lá. Number 4. Are there any bathrooms in here? Como que ficaria o número 4? Number 4. Vamos lá. Muito bem. Are there any toilets here? Eles não vão falar here, porque eles não fazem esse or, né? Mas como é que eles falariam? Here. Uma coisa assim, né? Quase he. Number 5. My favorite season of the year is fall because the colors are very beautiful. E aí? Very good. So, my favorite. Temos 3 coisinhas para mudar aqui, hein? Atenção, se você não percebeu. My favorite vai ter o uzinho. Season of the year is autumn. Because the colors com U are very beautiful. Então, vamos lá. My favorite season of the year is autumn. Because the colors are very beautiful. Vai mudar aqui também, tá, gente? No inglês britânico não tem esse flap T. O que é o flap T? Beautiful. A gente não fala beautiful no inglês americano, porque esse T ele tem um som meio de R, né? Algumas pessoas falam que é um som de D no inglês. Então, beautiful. Mas no inglês britânico vai ser beautiful.
Beautiful. Tem que ter a cabecinha, né? Beautiful. Eles são tão chiques, né, gente? Exatamente. Number 6. 6. So she's very practical and buys pens from the catalog. Agora foi bem América, né? From the catalog. Como que fica? Very good. Landerson já respondeu aqui, ó. She is very practical and buys trousers from the catalog. Vamos falar aqui catalog, né? Deixa eu ver. Nós vamos falar Catalog. 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 Viu? Tem um flat T. Catalog. 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 Good. And number 7. These cookies are delicious. Where did you find them? E aí? Como é que fica? Muito bem. These biscuits are delicious. Where did you find them? Tem toda uma entonação diferente, um ritmo um pouquinho diferente, uma pronúncia diferente. Eu tô zoando aqui, gente, mas eu acho muito bonito. Eu, tipo assim, nos últimos anos eu me interessei muito por inglês britânico. Antes eu meio que cagava pro inglês britânico. Hoje eu gosto bastante. Tem algumas coisas que eu assisto, assim, em inglês britânico, alguns filmes, assim, então eu gosto, sabe? Principalmente, assim, filmes de época. Todos eles, basicamente, vão ser em inglês britânico, então eu acho legal também. Biscuit. Very good. E, gente, tem mais, tá? Eita, tem mais. Porém, eu vou deixar para vocês fazerem de homework. Vai ser homework para vocês, tá? Cíntia, mas como que eu vou fazer de homework se eu não tenho as perguntas? Eu vou colocar para vocês lá no Telegram. Vou colocar mais uma vez aqui o link do Telegram, tá bom, gente? Mais uma vez, ó. Foi. Link do Telegram. Só clicar aí. Cíntia, eu tô pelo celular agora. Tira um print, depois você copia, né, a URL, ou copia e cola já em algum lugar. Entra na comunidade do Telegram, porque eu vou postar lá esse PDF assim que acabar a aula, tá? E aí, vocês não vão perder, tá? O americano é mais delicado. Depende do ponto de vista, porque o britânico é um pouco mais delicado, né? Um pouco mais lady. Acho que é o britânico, exatamente. Parece que os britânicos não falam tão rápido quanto os americanos. Também tem essa percepção. Eles falam, eu acho que um pouquinho mais devagar. Não é que devagar, é que eles precisam pausar mais, porque eles não fazem tantas conexões, tipo inglês americano, tá? Alguém tá perguntando aqui, australiano. Aí, gente, já é uma área que eu não sei quase nada. Eu não sei quase nada de inglês australiano, tá? Mas eu não acho que tenha tantas diferenças quanto o inglês britânico. As diferenças são um pouco mais suaves, se eu não me engano, tá? Mas eu não conheço muito sobre inglês australiano. E inglês canadense, para falar a muita verdade, para eu conhecer do inglês canadense, eu teria que ir pro interior aqui, porque eu moro em Toronto. Então, assim, Toronto, o que você menos vai ver vai ser inglês canadense, vai ver inglês do mundo. Inglês de chinês, inglês de italiano, inglês de espanhol, inglês de brasileiro, inglês de italiano, fala de novo, né? Inglês de turco, tem inglês de tudo, tá? O que você vai menos ver é inglês de canadense. Então não tem muito o que eu dizer para vocês, sabe? Mas uma coisa muito importante, ó, bastante atenção. O que eu posso passar para vocês é que o inglês canadense, na maneira de escrever, é exatamente igual ao inglês britânico. Então, aqui no Canadá, se você vê, por exemplo, um shopping center, né? Shopping center, você vai ver o center escrito assim, ó. Você vai ver ele escrito, cadê? Tá aqui. Vai ver escrito assim. Se você vê theater, vai ver escrito assim. Se você vê qualquer coisa, color, vai ver escrito assim. Favorite, vai ver escrito assim. Então, tudo no inglês canadense é escrito igual ao inglês britânico. Tá bom, gente?
Inclusive, né, uma questão de curiosidade, não consegui o link do Telegram, vou postar de novo, gente. Pega aí. Há uma questão assim de curiosidade. A rainha da Inglaterra, ela também é rainha do Canadá. Sabia disso? Uhum. Então, o Canadá não tem presidente. O Canadá tem um Prime Minister, que é um primeiro-ministro, e a rainha da Inglaterra, ela sim tem decisões sobre o Canadá, mas aí é uma questão mais de política. Eu não vou saber explicar isso a fundo para você, meu negócio é inglês, gente. Mas pesquisem sobre isso, talvez vocês não sabiam sobre isso, né? Então, toda essa questão do inglês britânico veio para o Canadá também, entende? Porém, eu sinto que eles pronunciam do jeito americano. Mas já teve gente que me falou assim, eu moro no interior do Canadá e aqui eles pronunciam inglês britânico. Então, assim, acho que é muito variado, não tem uma regra, tá? Então é isso, gente. A Kátia falou que amou demais essa aula, estudo inglês britânico, ajudou muito. You're welcome. Apesar de eu não ser tão expert no inglês britânico, acho que eu pude ajudar um pouco vocês, né? Porque, de qualquer maneira, é inglês. Então, gente, tire uma foto também aí, né? Se você ainda não tirou, poste no Instagram para eu compartilhar lá sobre o que foi a aula de hoje, para também na próxima aula a gente trazer mais pessoas. Então é isso, gente. Deixa eu tirar aqui. Vocês me verem apenas. Então, quem gostou da aula de hoje? E aí, quem gostou? Foi um pouquinho diferente, né? Do que eu costumo fazer, de pegar um assunto mais gramática. Eu quis trazer essa diferença do inglês americano e britânico, deixar isso compilado em uma aula mais profunda, porque me perguntam muito sobre isso. Agora, quando perguntaram, eu falo, assiste aquela aula lá, tá bom? A Bárbara falou que foi a primeira vez. Bárbara, já entra na comunidade do Telegram para você não ficar por fora das próximas aulas, né? Para você pegar também o material, ok? Então é isso, gente. Um super beijo. Boa quarta-feira. Finalzinho de quarta-feira para vocês, né? E para quem está assistindo agora no YouTube, não está mais ao vivo, entra na comunidade do Telegram, que o link está aqui na descrição para você participar da próxima aula ao vivo com a gente. Tá bom, gente? Então é isso. Muito obrigada a todo mundo que participou, que ficou aqui até agora. Um beijo e vejo vocês na próxima aula. Tá bom? Beijo, beijo, gente. Tchau!